Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o mais novo modelo de bolsa da Mobô, a bolsa Cairo. Essa fofura aqui, uma bolsa transversal, que fica ali entre o estilinho despojado, mas também arrumadinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, ela é super simples de fazer. Então bora aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Mobô Criativa. A bolsa Cairo é uma bolsa super prática. Ela tem essa aba na frente, com um fechamento com botão magnético, tem um bolso frontal bem fundo e bastante espaço interno. Dá pra você variar as estampas, fazer ela com diferentes carinhas. Olha só essa versão que eu fiz em notebook com sintético, que gracinha que ficou. Ou então essa versão que eu fiz sem estruturação e deixei ela com essa carinha mais despojada. Então escolhe aí seus materiais e vamos fazer essa peça linda. Eu sei que no vídeo a gente nem sempre consegue ter uma ideia real do tamanho da peça. Então eu tô aqui de pé e vou colocar para vocês verem o tamanho que ela fica no corpo. Agora sim, bora costurar? Para fazer essa bolsa eu escolhi trabalhar com um material sintético. Esse daqui é um material de PVC com 0,8 milímetros de espessura e fundo em malha de algodão. Tanto faz o material, tanto faz a gravação que você escolher, desde que tenha essa espessura de 0,8 milímetros vai dar certo. Você também pode fazer em tricoline ou sarja impermeável, se você preferir, estruturado ou com manta R2, ou com uma espuma de 5 milímetros, ou nylon dublado. Bom, então a gente vai precisar, para os espelhos da parte da frente e parte de trás, de uma medida de 25 por 25. E aqui eu arredondei as partes de baixo, caso tenha sentido, né, você vai arredondar embaixo, com um raio de 5 centímetros. Então eu usei essa régua de cantos arredondados com 5 centímetros para fazer esse raio, aqui, para fazer essa voltinha. Se você não tiver régua de cantos arredondados, você pode arredondar com qualquer coisa que você tenha aí na sua casa. E nem precisa respeitar esses 5 centímetros, tá? Pode ser o que você preferir. Você pode fazer um pouco mais arredondado, um pouco menos arredondado. Fica só a sugestão, mais ou menos. Dá muito certo com uma caneca, com um pires, veja aí alguma coisa que você tenha na sua casa para fazer essa voltinha aqui. E os espelhos eu também estruturei com EVA. Então esse EVA eu cortei com 23 por 23, então ele está 1 centímetro menor de todos os lados, tanto em cima e embaixo quanto nas laterais. E também fiz o mesmo arredondado aqui para poder fixar. E eu colei na peça com uma cola spray, mas pode ser cola de contato também. Se você estiver estruturando com o tecido, tiver colocado já a manta R2 ou o nylon dublado, basta que nessa parte você coloque também um TNT. Eu já tenho vídeo aqui no canal que eu ensino a aplicar o nylon dublado. Você pode usar a mesma técnica para depois que você já tiver estruturado com a manta R2 ou com o nylon, você colocar mais uma camada de TNT. Vim aqui do futuro interrompendo essa programação para falar sobre a estruturação. Essa peça que eu tô fazendo pra vocês, que agora ela já tá pronta, eu fiz toda com EVA. E eu sei que ela fica linda com EVA, ela fica com esse aspecto durinho, que era o que eu queria, ela fica em pé, sem a gente precisar segurar. Mas eu sei também que isso exige um pouquinho de prática na hora da costura. O EVA é um material pesado e essa bolsa costurada com EVA, ela fica com uma estruturação bem pesada mesmo. Então, se você não tem máquina industrial, se você não tem muita prática em costurar bolsas, talvez seja melhor você não usar esse tipo de estruturação. Vou mostrar para vocês como é que fica sem o EVA. Essa bolsa aqui eu fiz sem nenhum tipo de estrutura. Ela tá feita com sintético 0,8, mas fiz sem estrutura. Veja que ela também fica super lindinha. Eu sei que é um outro aspecto, não fica durinha como essa, mas também dá muito certo e é mais fácil desvirar se você fizer dessa forma. Fiz ainda uma terceira versão com o notebook, que é esse material aqui, é um material bem espesso, ele tem 1,4 milímetros de espessura e ela fica maravilhosa com o notebook. Mas assim como quando a gente usa o EVA, ela fica pesada, tem que ter bastante paciência para desvirar e para costurar. Então veja aí o que você quer fazer, veja o que fica melhor para a sua realidade, para você escolher a melhor estruturação. Uma alternativa, se você quiser um meio termo entre essa aqui super durinha do EVA e essa daqui feita sem nenhuma estruturação, seria usar o TNT. Você pode usar o TNT 150 ou 120 para estruturar a sua peça e ela vai ficar com resultado ali intermediário. Nem toda durinha, mas também não vai ficar super molinha como essa. Pode ser uma alternativa para você.
Além dessas duas partes estruturadas com EVA, que são os espelhos da frente e trás, a gente também vai precisar de um outro pedacinho que tem 20 centímetros de altura por 25 de largura, que é para fazer esse bolso na parte da frente. Então eu arredondei também aqui com a mesma angulação das partes de baixo, para ele ficar assim, ó, um pouquinho menor do que o espelho, que a gente vai fazer esse bolsinho. Aqui na parte de trás do espelho da peça, eu coloquei a etiqueta da minha marca. E coloquei com 4 centímetros a partir aqui, ó, da borda de baixo. E centralizado na peça. O fole eu cortei com uma medida de 68 centímetros por 8 de largura. E aqui eu também coloquei o EVA na parte de trás. O EVA está cortado com 6 centímetros para sobrar 1 centímetro de cada lado. E aqui eu cortei com 65, ó, deixei sobrar um pouquinho mais do que nas laterais. E para fazer a aba, eu gosto de cortar com um sintético, um tecido que combine para fazer uma composição. Pode fazer tudo com a mesma estampa, se você preferir, mas eu sempre gosto de fazer essa combinação. E aqui ele tem 23 centímetros por 25. Então, nesse sentido do 23 é que eu cortei aqui, arredondei os cantos. Como o meu sintético tem pé, né, tem uma direção, eu coloquei um dos lados para cima e colei do lado avesso com o outro sentido, porque a gente vai abrir assim. Então ela vai ficar posicionada aqui na bolsa e a gente vai abrir assim. E aí ela vai ficar para cima dos dois lados, tá vendo? Então corta sempre um lado para cima e o outro lado para baixo. Aí a gente arredonda um dos cantos. Aqui eu colei com a mesma cola, eu colei com aquela cola spray, que é uma cola mais rapidinha de usar, né? Mas dá para ser com cola de contato também. Colei os dois lados porque a gente vai passar um viés aqui em toda a volta para fazer esse acabamento. Tá sem estrutura, tá? Porque o próprio sintético já é suficiente para fazer a abinha. Para fazer o viés ali, para colocar o acabamento na aba, eu cortei uma tira com 68 centímetros, a mesma distância ali do fole, e cortei com 2,2 centímetros. Vocês vão entender por que eu uso esse 2,2. E já fiz um risquinho aqui no meio, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu fiz um risquinho com 1 centímetro a partir de uma das bordas. Então, de um lado ele tem 1 centímetro e do outro lado ele tem 1,2 centímetros. Acho que dá pra ver assim. E para fazer os tirantes, onde a gente vai colocar a meia argola para segurar a alça, eu cortei um pedacinho de 10 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. Para o forro eu escolhi o tricoline 100% algodão. E aqui eu cortei duas partes também de 25 por 25, igual a gente fez na parte da frente. E já arredondei os cantinhos aqui com a mesma circunferência que eu usei lá na parte principal. Para o fole também é a mesma medida, então ele tem 68 de comprimento por 8 de largura. E para o bolsinho da frente, esse eu cortei um pouquinho maior. Então aqui ele tá com 26 centímetros por 21. A gente também vai precisar de alça. Eu tô usando uma alça daquelas prontas de poliéster. Essa daqui tem 3 centímetros de largura. E para fazer a alça, a gente também precisa de um regulador do mesmo tamanho, de 3 centímetros, e de 2 mosquetões, também de 3 centímetros. Para fazer o fechamento da peça, eu vou usar um botão imantado. Eu escolhi usar esse botão de rebite duplo, que fica com o acabamento mais bonito. Mas se você não tiver balancinho, você pode usar aquele botão de garrinha. Eu só recomendo que você use o botãozinho maior, que é o tamanho 18. A gente também vai precisar de 2 meia argolas. No caso, eu escolhi trabalhar com meia argolas de 2 centímetros de largura. Então, todos os materiais separados, bora costurar. Vou começar fazendo a alça. Já tem outros vídeos em que eu ensino a fazer alça, mas eu vou mostrar de novo para vocês. Comecei queimando as pontinhas, então já passei o isqueiro aqui para selar, porque essa alça de poliéster desfia bastante. Venho com o meu regulador de alça. Vou segurar nessa posição, ó. Então aqui ele tá com a parte lisa e na parte de trás com essas emendas aqui do meio. Então vou segurar assim. Vou passar minha alça por um lado e voltar pelo outro lado. Vou passar bastante aqui para ficar mais fácil. Então, ó, fiz uma alcinha aqui. Veja que a parte do meio tá livre, né? A gente só passou aqui pelas laterais. Agora, com essa ponta, eu vou passar o mosquetão. Com o mosquetão assim, ó, pra cima. Então, segurando nessa posição a alça com o mosquetão pra cima. Agora, eu vou vir com essa pontinha aqui
e vou passar ela pela parte de trás, ó, pela parte da minha mão direita. Então, enfio aqui pela parte de trás. Tá vendo onde é que tá o meu pininho do meio? E agora eu vou passar pela parte da frente, pela parte da minha mão esquerda. Então, fica assim. E agora eu preciso pregar essa alça desse lado, do lado que eu acabei de passar. Tá vendo? Eu passei por aqui, voltei por aqui e prego nela mesmo. Porque esse lado a gente precisa que fique solto para correr, tá? Então, às vezes o pessoal erra em alça porque costura assim, e aí ela não vai correr. Tá? Então a gente costura nessa alça que a gente acabou de passar. Pra ficar com o acabamento mais bonito, eu vou fazer uma dobrinha aqui, só pra ficar com o acabamento da alça pra dentro, tá? E vou costurar. Então, ó, nessa posição aqui. Vou chegar mais pra cá um pouquinho. Ó, vou costurar assim, tá? Vou passar uma costura aqui. Eu gosto até de passar 2 costuras. Se você estiver usando máquina doméstica, passa um zigue-zague, que vai dar mais segurança ainda. Então, ó, fiz 2 costurinhas aqui. E pronto. Vou queimar também as costuras que ficaram sobrando. Lembra que essa linha de poliamida que eu tô usando, a linha de nylon 60, ela desfia bastante. Então, a gente precisa passar um isqueiro para poder selar e ela não escorregar. Pronto. Feito um lado, agora é só a gente colocar o mosquetão do outro lado. Vou até puxar essa alça aqui para ela ficar menor. Então, ó, o sentido para cima, né? Esse é o sentido avesso, o direito para cima. Então, a gente vai seguindo aqui, ó, a mesma orientação e coloca o mosquetão para cima, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Aí eu vou fazer uma dobrinha e vou costurar. Então, fiz 2 costurinhas aqui. Pronto, alça feita. Agora vamos separar ela e fazer a bolsa. Já vou preparar também os tirantes da bolsa. Então, peguei aqui aquela tirinha que eu cortei com 10 centímetros por 4. Vou dobrar ela ao meio. Se você sentir mais segurança, você pode passar uma fita dupla face para deixar ela bem no meio, bem certinha. Eu vou costurar direto aqui. Vou passar uma costura bem na bordinha desse lado para unir a tira assim no meio. E depois uma costura do outro lado, para ela ficar com uma costurinha dupla. Então, ó, fica assim com as 2 costurinhas. Agora eu vou cortar o meio, que essa aqui é a medida para fazer 2 tirantes. Então, vou cortar aqui o meio. E a gente vai passar os tirantes assim. Vou reservar porque a gente vai encaixar depois no fole. Agora eu peguei aqui a aba que a gente cortou e eu vou aplicar o viés de sintético. Para quem tem dúvida de como aplicar viés sintético, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu ensino tudo sobre viés, inclusive sobre viés sintético, e mostro para vocês uma forma de aplicar que eu considero muito fácil e que fica com o acabamento bem bonito. Basicamente, o que a gente faz é cortar o viés com uma largura um pouquinho maior do que o tamanho que a gente quer que fique no final. Então, aqui eu tô fazendo um viés de 1 centímetro, eu precisaria de 2 centímetros, né, para poder abraçar a costura, mas eu cortei com 2,2 centímetros. Esses 2 milímetros servem como uma segurança. Já fiz aqui uma marquinha no meio com 1 centímetro a partir de uma das bordas, e eu vou dobrar o viés nessa marquinha. Então, eu vou vincar ele todinho aqui, nessa marca, porque eu quero que ele fique com uma dobrinha desse jeito. Com uma sobrinha aqui pela parte de baixo. E aí a gente vai aplicar esse viés. Escolhe aí o seu lado, que é o lado da frente. No meu caso, esse aqui é o lado da frente, que é o arredondado tá aqui com a estampa para cima. E esse aqui é o lado avesso. Então eu vou aplicar pelo lado da frente, que é o lado que a costura vai ficar mais bonita. Vou colocar então meu viés nessa posição, porque eu quero que a minha dobrinha mais fina, ó, 1 centímetro em cima e 1,2 centímetros embaixo. Eu vou aplicar ele desse jeito aqui, para que a minha bordinha que tá com 1 centímetro fique na parte de cima e com 1,2 fique na parte de baixo. E vou aplicar em toda a volta. Se você tiver dúvida, assiste lá o vídeo, que lá eu explico bem direitinho e filmo bem de pertinho para você ver como que eu faço todo esse acabamento.
Ó, fica desse jeito o viés, colocado bem na bordinha, tá vendo? E ele fica bonito dos dois lados, tanto desse lado quanto desse lado. Olha só. Esse ele fica com uma sobrinha um pouquinho maior, né? Porque a gente cortou com esse 0,2, mas garante que não saia, né? Então melhor ele sobrar um pouquinho do que faltar, né? Fica bem legal esse acabamento. Então pronto, a nossa abinha tá feita. Agora a gente vai pra bolsa. Então peguei aqui o meu espelho que não tem a etiqueta, tá? Porque a etiqueta eu vou deixar do lado de trás. Esse é o espelho, então, da frente. E o bolsinho. O bolso a gente vai aplicar aqui, ó. Dessa forma. Na parte da frente. Mas esse bolso, ele vai ter um botão imantado, porque a gente vai fechar a aba da bolsa aqui por cima e ele vai pregar o botão aqui. Então a gente vai colocar esse botão antes de fazer antes de pregar o botão na bolsa para ficar mais fácil para encaixar o balancinho. Caso você esteja usando o botão de garrinhas, você vai colocar assim, ó, antes de botar o forro, tá? Você vai colocar agora, vai marcar e vai aplicar o botão, porque aí o forro vai tampar. Como eu vou usar o de rebite, eu vou primeiro aplicar o forro para depois colocar, porque ele vai poder atravessar o forro mesmo e vai dar uma segurança ainda maior para esse botão. Então, peguei aqui o meu forro, eu cortei ele maior do que o bolso, pra gente ter uma folguinha para trabalhar. Vou colocar o direito do sintético com o direito do forro, alinhado aqui, ó, pela parte de cima. E vou passar uma costura aqui com um pé de máquina, tá? Nessa parte de cima. Ó, ficou assim, com a costurinha na bordinha, alinhando o forro com o bolso. Agora a gente vai jogar pro outro lado, força aqui a costura e a gente vai fazer uma costura para rebater. Então eu vou dobrar o sintético aqui pra dentro. Estico o forro. E agora eu vou passar uma costura de pesponta, uma costura bem na beiradinha mesmo, só pra fazer esse acabamento e segurar o forro aqui atrás. Ó, ficou assim, ó, com a costurinha de pesponto feita. Esse sintético era o finalzinho do rolo, por isso que ele tá enrolando tanto assim. Ele já vai assentar. Pronto. Feito isso. Agora eu vou passar uma costurinha aqui só de segurança pra prender toda a volta. Bem na beiradinha. Ó, passei uma costurinha aqui em toda a borda. Vou refilar esse excesso aqui de forro. Então, pronto, a gente tá com o bolsinho aqui, já com o forro colocado. Agora vamos aplicar o botão. Então, a gente vai aplicar esse botão aqui, a partir da parte de baixo, que é onde a gente tem o arredondado. Eu vou medir 7,5 centímetros. Encontra certinho aí o meio da sua peça. Vou fazer aqui um pontinho. A medida para o botão de garrinha é a mesma, a única diferença é que você vai colocar antes de colocar o seu forro. Então aqui a gente vai aplicar a parte fêmea, que é a parte que tem o buraquinho. Vou tirar o meu rebite. Vou fazer um furinho aqui, vou fazer com o furador mesmo. Vou passar o meu botão. Encaixar o rebite do outro lado. E aí eu levo no balancinho para prender. Pronto, já tá bem presinho aqui. E a outra parte a gente vai reservar, porque a gente vai colocar na aba. Agora eu vou aplicar o bolso no espelho que não tem etiqueta, tá? O espelho da frente. Vou colocar então, ó, a parte do forro com o lado direito. E a gente vai encaixar esse bolso aqui. Coloca uns clips pra garantir que vai ficar na posição. Então assim, ó, coloquei alguns clipes e aqui vou passar uma costura também bem na beiradinha, porque essa costura tem que ficar escondida no fole depois. Pronto, já fiz toda a volta, fica assim, né, com o nosso bolsinho frontal. Agora a gente vai colocar o fole. Então eu vou vir aqui com o fole, vou colocar o lado direito com o lado direito. Vou começar por uma das laterais. A gente vai alinhar aqui, ó, a borda de cima com a borda lateral. Vou fazer um quadradinho aqui, assim. Também vou clipar, deixar tudo preso. E agora a gente vai colocando em toda a volta. Toda a lateral. Pode ser que sobre um pouquinho do fole, tá? Então a gente vai fazer toda a volta, sem se preocupar em encaixar os dois lados. Porque se sobrar a gente corta o pedacinho.
Por isso que eu não vou colocar o tirante ainda, porque primeiro eu quero testar essa medida aqui. Ó, alinha bem direitinho assim, ó, as laterais. E vai clipando. Ó, eu encaixei aqui toda a bordinha. E como eu disse, sobrou um pedacinho. Eu sempre faço um pouquinho maior, porque nunca se sabe, gente. Às vezes a circunferência que você vai usar não é exatamente a mesma, às vezes vai precisar de um pouco mais, um pouco menos. Então eu sempre passo a bordinha um pouquinho maior. O que a gente vai fazer aqui, depois que eu terminar a costura, eu corto. E vou cortar até um pedacinho do meu EVA, tá? Por mais que ele esteja colado, é fácil descolar. Então eu vou passar a costura aqui em toda a volta. Essa costura é com pé de máquina de meio centímetro. Lembra que a gente cortou o EVA com 1 centímetro a menos de cada lado? Então, fazendo a costura de meio centímetro, ainda vai sobrar um pouquinho aqui para não subir com a costura em cima do EVA. Eu gosto de costurar pelo lado do espelho, porque eu prefiro costurar em pezinho assim. Folha eu sempre faço dessa forma, tá? Para quem prefere costurar por esse lado, dá certo também, vai daí do que você está mais acostumado a fazer. Agora a gente vai pegar a parte de trás, que é essa parte aqui que tá com a etiqueta, e vamos costurar a aba. Tá? Então veja a direção da sua aba. Essa daqui é o lado avesso, que é o lado que tá de cabeça para baixo, porque ele vai ficar assim quando a bolsa estiver aberta, e esse aqui é o lado direito. É o lado que tá com o viés mais curtinho, tá vendo? Ó, esse lado aqui é o avesso, esse lado é o direito. Então eu vou colocar o direito com o direito, que é onde tá a minha etiqueta. Desse jeito. Vou encontrar aqui o meio bem direitinho da peça, para eu poder colocar o meio com o meio. Então, vou fazer um piquezinho aqui. Fiz um pique aqui nesse meio e nesse meio. E vou colocar, então, o lado direito com o direito. Pique com pique. Vou alinhar e vou fazer uma costura aqui bem na beiradinha, porque eu só quero unir essa aba na parte principal. Feita essa costura, eu só vou cortar aqui o cantinho de viés que sobrou. Pronto, ó, ficou assim. Observa que a aba é um pouquinho menor mesmo, porque a gente quer essas laterais livres para poder costurar o fole. Agora, antes de costurar o outro lado, a gente precisa refilar essa parte aqui que sobrou. Então, tá vendo que tem um trechinho aqui? Desse lado tá reto, desse lado a gente precisa refilar. Então, vai ali com o cortador circular, coloca uma régua aqui para fazer bem certinho e corta esse tanto que sobrou. Do lado de cá, eu vou tirar um pouquinho também do EVA, porque eu não quero que ele me atrapalhe na costura que eu vou fazer depois. Então, vou descolar aqui uma pontinha e vou cortar para deixar com uma margem de pelo menos 1 centímetro dessa borda aqui. Tá? Passo uma tesoura para cortar. Então, pronto, ó, ficou bem alinhado e já cortei aqui um pedacinho do EVA também. Aí, a gente vai vir com essa parte que a gente acabou de unir e a gente vai colocar o lado direito para dentro, para ficar assim com o EVA para fora. E aqui o importante é a gente alinhar as duas bordas. Então, a gente precisa que a frente da bolsa esteja toda reta, desse lado. Então, eu vou começar colocando clipes aqui, ó, unindo essa lateral. E na sequência, já vou unir a outra lateral. Porque eu quero ter certeza que ele vai ficar bem centralizado, tá? Pra não ficar torcida essa bolsa. Então, uno aqui o outro lado. E aí a gente vai fazendo isso, então eu vou clipando nesse sentido. Eu clipo de um lado, de outro, de um lado e de outro, pra gente chegar até o meio encontrado bem retinho, sem deixar ela torcida. Ó, ficou assim, toda clipada. Veja que tá bem encaixadinho, tanto na parte de baixo quanto nas laterais. E agora a gente vai passar uma costura em toda a volta. Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, com o pé de máquina. E ficou assim, com todas as costuras feitas, ó, dos dois lados. Bom, agora a última coisa que a gente vai fazer antes de desvirar é colocar os tirantes. Eu prefiro colocar depois que ela tá pronta, porque a gente precisa ter certeza da medida. Lembra que a gente precisou refilar aqui na hora de encaixar? Então, porque a gente vai colocar aqui, ó, os tirantes na parte de dentro. E eu vou deixar ela assim do avesso mesmo, pra eu costurar assim pela parte de dentro. Vai ficar mais fácil, porque ela já tá bem durinha, né? Então, eu tô aqui com os meus tirantes, eu vou dobrar o meio. E eu preciso costurar aqui. Então, eu só vou tirar o meio dessa peça, meio da partezinha aqui. Ó, dobrei ao meio. Dobrei ao meio e fiz um pique pra eu saber exatamente onde tá o meio.
Vou dobrar aqui o tirante e eu vou colocar o tirante bem no meio. Vou deixar um pouquinho assim pra fora, ó. Só pra eu ter certeza que isso não vai soltar. Coloquei um clipezinho pra segurar. E vou encaixar assim, ó, por dentro da máquina. Porque eu quero costurar aqui pela parte de dentro. É meio chatinho, mas dá certo. Então, ó, ficou aqui a costurinha do tirante feita. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. O forro a gente vai costurar da mesma forma como a gente costurou a parte principal. Eu vou pegar aqui os dois espelhos da parte da frente e da parte de trás. A gente precisa colocar assim o espelho com o fole aqui na parte de dentro. Então eu vou começar pregando esse fole. Coloco o direito de um dos espelhos com o direito do fole. Direito com direito. Vou colocar aqui uns clipes ou alfinetes para deixar bem retinho. Tá alinhada essa parte aqui e eu começo a colocar os alfinetinhos ou os clipes para segurar e fazer toda essa volta. Pronto, colocado aqui todos os clipezinhos em toda a volta. Sobrou um pedacinho aqui, né, pequenininho, depois a gente refila essa solda. E aqui tanto faz, você pode costurar pelos dois lados. Eu sou mais acostumada a costurar pelo lado do espelho, mas isso aí fica a critério de vocês. Então ficou assim, com a costurinha feita em toda a volta. Vou já cortar esse pedacinho que sobrou antes da gente refilar o outro lado, antes da gente encaixar o outro lado. Pronto, já cortei aqui a sobrinha. E agora a gente vai encaixar, então, esse lado. A parte do direito vai com a parte do direito. A gente vai encaixar assim. Vou posicionar aqui, da mesma forma como a gente fez do outro lado, ó. Direito com direito. Vou colocando clips ou alfinetinhos pra gente poder colocar em toda a volta. Exatamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado. A única diferença é que aqui a gente vai deixar uma abertura na parte de baixo pra gente poder desvirar. Então eu vou alfinetar ou clipar aqui nas laterais e vou deixar um espacinho, já mostro pra vocês. Pra não correr o risco de ficar torto, eu recomendo que você clipe todo o lado, um dos lados, ou alfinete, e depois você vai pro outro lado e começa a fazer isso também. Porque a gente precisa que a parte de cima esteja reta. Então a gente não cortou, eu preciso que ela encaixe perfeitamente aqui dos dois lados, senão a bolsa vai ficar tortinha. Então primeiro eu comecei por aqui e agora a gente vai clipando pro outro lado para encontrar no meio. Ainda mais por ser tecido, às vezes a gente estica um pouquinho mais de um lado do que do outro e acaba ficando torto. Então o ideal é você primeiro alinhar assim as duas bordas e aí a gente vai encontrando no meio. Olha só como encaixou bem direitinho a parte do meio. Bom, e agora a gente vai passar uma costura nessa lateral e parar aqui. Assim que você terminar a curva, você já para e faz um retrocesso. E a mesma coisa do outro lado. A gente precisa deixar o máximo de espaço que a gente conseguir para poder desvirar essa bolsa, tá? O mínimo que a gente precisa é uma mão assim, ó, que a gente consiga entrar com a mão. Então, realmente, você só vai terminar a curva e já dar um retrocesso aqui em cada uma das laterais, para deixar o máximo de espaço aberto possível. Costura de novo com o pé de máquina, vai tirando os clipes conforme você vai passando a costura. Ficou assim. Então, a abertura aqui embaixo, ó, eu costurei até aqui e até aqui. Tá? Tentei deixar o máximo de abertura que eu consegui. E agora eu vou vir com o forro. E a gente vai vestir essa peça. Eu preciso que o forro fique do lado avesso e que a bolsa fique do lado direito. Então, vou deixar aqui o forro do lado avesso. E a peça, para poder desvirar, eu vou usar um secador de cabelo. Então, vou colocar aqui um secador de cabelo na parte de trás, na parte da frente. Vou colocar aqui por dentro também um pouquinho desse vapor. Vocês vão ver que conforme a gente vai passando o ar quente do secador, ele dá uma amolecida, uma leve amolecida no material, porque isso é um material sintético, né? Não coloca muito perto, para você não derreter, para não danificar o material, mas coloca mais ou menos por cima, porque ele vai dar uma amolecida e isso é suficiente para a gente conseguir desvirar a peça. Tá? Vou fazer isso e já venho mostrar para vocês. Desvirei e fica com essa carinha aqui, ó, já tá com o formato da peça. É chatinha de desvirar mesmo, tem que ter um pouquinho de paciência. Como eu queria uma peça durinha, ó, ela praticamente fica em pé sozinha. Ela é uma peça bem firme. Praticamente não, ela fica em pé sozinha.
Então por isso que ela é toda estruturada com EVA, e aí ela fica um pouquinho mais difícil de desvirar. Mas com um pouquinho de paciência, como a gente está trabalhando com um material sintético de 0,8 e fundo em malha, ele tem memória curta. Então essas marquinhas aqui, aos pouquinhos elas vão sair. Eu usei lá o secador, ela amolece e fica bem mais fácil. Agora o que a gente vai fazer é colocar o forro. Então, eu vou deixar a minha aba assim pra trás, ela nessa posição aqui. Vou vir com o forro do lado avesso, tá? O forro tá virado do lado avesso. E a gente vai vestir a peça. Então, eu vou colocar aqui. E a aba também, tá? A aba vai pra dentro aqui. A gente vai vestir ela desse jeito aqui mesmo. Ó, vestidinha. Agora eu vou colocar uns clips porque eu quero alinhar tudo direitinho. Então, a gente vai alinhar costura com costura. Tá um pouquinho torcida a minha aqui. Coloco os tirantes pra dentro, tá? Então, a gente precisa que o forro passe assim, ó. Desse jeito. Vou colocar clips em toda a volta, principalmente nas costuras. Então, ó, eu quero que a costura que eu tenho no forro bata com a costura que eu tenho no sintético. Ó, ela tá um pouquinho torcidinha aqui. Então, vou puxar o meu forro e vou alinhar direitinho, ó, costura com costura. Vou colocar um clipe aqui. Depois que eu alinhei as minhas costuras, eu vou colocar alguns clipes também em toda a volta. Então, ó, já coloquei aqui o clipe segurando todo o forro. E agora eu vou passar uma costura aqui em toda a volta, tá? Então, eu vou passar com o pé de máquina. Vai com paciência, essa costura também é um pouquinho chatinha de fazer, porque a bolsa tá bem firme. Mas a gente vai abrindo aqui e vai passando a costura. Tô usando um pé calcador de zíper, porque fica mais fácil de passar a costura, considerando que a gente tá com EVA aqui. Tava batendo o meu calcador tradicional. Então, o calcador de zíper ele é mais fininho, é mais fácil. Então, ó, passei a costura em toda a volta da peça. E agora eu vou desvirar. Pode usar um secador também para amolecer, porque a gente vai precisar desvirar por esse buraquinho que a gente deixou aqui na peça. Então, vai com cuidado, com carinho, que a gente vai amassar para poder passar por aqui. Então, desvirei, ficou assim. Dá uma desfiada esse forro mesmo, é difícil desvirar, já vou adiantando. Tem que ter bastante paciência, colocar o secador e ir devagarzinho. Então, dá certo, mas tem que ter paciência. Quem não gosta de desvirar peças assim muito espessas, eu recomendo que não use EVA. Eu já tô avisando que realmente vai ser difícil para desvirar, mas ela fica com esse resultado aqui, que era o que eu queria para essa peça. Vou colocar aqui para dentro para vocês verem, ó, super em pezinha, uma peça bem durinha, ó, com esse formato. Então, essa era a ideia dessa bolsa e por isso está estruturada com EVA. Mas ela realmente é uma peça difícil para desvirar. E agora também vai ser um pouquinho difícil para a gente fazer esse acabamento aqui em toda a volta. Mas eu acho que o resultado vale super a pena esse esforço. Antes disso, eu vou fechar aqui a abertura que a gente deixou aberta. Então, vou colocar alguns, como ela forçou um pouquinho aqui, ela fica assim um pouco desfiada, não fica tão retinha, então é bom colocar uns clipes ou os alfinetes só pra gente deixar na posição correta aqui. Coloquei aqui vários clipes pra deixar bem retinho, bem alinhado. E agora eu vou passar uma costura aqui. Vou começar a partir de uma das bordinhas redondas e vou fazer toda a volta. Pronto, agora eu vou colocar o forro pra dentro. E aí a gente vai fazer uma costurinha de pesponto, porque a gente precisa prender. Tá vendo que esse forro tá solto? A gente precisa prender aqui na bolsa. Então, eu vou dobrar, porque eu vou passar uma costura aqui, de pesponto. Vai puxando o forro pra dentro. Cuidado que quando a gente faz essa dobra, pode ser que a gente dobre o forro sem perceber, ó. Então, a gente dobra aqui pra ficar bem certinho a parte de cima, ó, pra ficar desse jeito. Mas aí a gente puxa o forro aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar esticado, não ficar nenhuma dobrinha. Vou colocar de novo clipes pra me ajudar. Aqui no tirante, a gente vai colocar com essa posição, porque a nossa costura de pesponto vai passar aqui, pra ele ficar pra cima assim mesmo. E quando chegar aqui na aba, a gente vai
costurar assim, com a aba pra cima. A minha costura de pesponto, ela vai passar desse lado, porque daí ela já vai forçar também a minha abinha pra fora. Então estica bem a sua costura, estica bem o forro lá pra dentro, porque a gente vai passar uma costura aqui. Aqui não vai dar pra eu colocar clips, né, eu faço isso na máquina mesmo. Mas eu vou colocar nas outras partes, principalmente aqui nas laterais, que é um pouquinho mais difícil. Então, agora eu vou passar uma costura. Essa costura eu vou fazer com o ponto 5 da minha máquina, que é o maior ponto que tem aqui na minha jack. Coloca aí um ponto bem grande, porque a gente precisa fazer aquele pesponto bonito, que vai ficar aparecendo na bolsa no final. Então, quanto maior o ponto, mais discreto vai ficar. E ele não tem uma função de segurar nada na bolsa, né? Só realmente para o forro ficar na posição correta e para dar o acabamento. A gente precisa posicionar assim na máquina. Eu vou chegar essa parte de trás aqui para baixo, porque eu preciso costurar assim. Então, uma última amassadinha que a gente vai dar na bolsa, tá? Para chegar essa parte para baixo, para a costura passar no lugar certo. A gente precisa passar olhando para essa costura. Vou começar aqui nessa lateral. Coloquei lá o meu ponto em 5 e bora costurar. Feita a costura de pesponto em toda a volta. Aqui a costura fica por aqui, tá vendo? E o forro fica preso dentro da peça. Ele fica todo presinho pelas laterais. Depois vai assentando melhor isso daqui. Assim que a gente termina, ela fica um pouco esquisita, né? Agora falta a gente só colocar o botão do outro lado para poder fechar. Então aqui, para ter certeza que eu vou colocar o botão no lugar certo, o melhor que a gente tem a fazer é marcar. Eu gosto de pregar 3 centímetros aqui da borda, mas eu vou dar uma olhada se realmente vai bater direitinho. Se eu colocar aqui com 3 centímetros, deixa eu pegar o meio bem centralizado aqui. Então o meio com 3 centímetros dá bem aqui. Então eu vou ver se realmente vai encaixar direitinho. Ó, vai ficar assim. Tá perfeitinho aqui, com o que eu queria, a peça tá fechando bem aqui em cima, a altura tá boa, então vou fazer exatamente com essa marca, tá? Com 3 centímetros. Mesmo tendo as medidas, eu sempre confiro, principalmente quando se trata de botão magnético, porque se ficar torto, imagina, a peça toda prontinha e você faz um furo aqui no lugar errado, pronto, acabou com a peça. Aí eu venho com o lado macho, que é o lado que tem o pininho, vou soltar e vou colocar aqui. Então vai com o rebite desse lado, que é o lado da frente, e o botãozinho do lado de trás. Vou colocar ali no balancinho para fixar. Pronto, prendi no balancinho. Agora a gente fecha para testar aqui. Ó, ficou bem certinho. Com a etiquetinha aqui embaixo. Só falta botar a alça. Vou prender aqui a alça dos dois lados. E tá pronta a nossa peça. Nossa bolsa Cairo com abertura magnética. Um bolsinho frontal e mais um bolso interno super espaçoso, bem grandão. Então esse foi o resultado da nossa bolsa Cairo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica e passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo.